Hoje nós estamos no nosso 22º dia de oração. E a nossa oração, ela não pode parar. Nós não podemos parar. Por mais que tudo venha a ser difícil, por mais que tudo venha a ser complicado, a nossa oração, ela não pode parar. O Espírito Santo, eu falava ontem, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A gente precisa entender a cultura do reino. Nós precisamos entender o processo da cultura do reino. Eu quero que você vá à carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo de número 7. Aleluia, Jesus. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perder por Cristo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, aquilo que para ele era ganho. O que é algo ganho? É algo que você busca, é algo que você luta, é algo que você adquire na sua vida, que era ganho. Os homens, ele tem essa busca incessante para algo, para ganhar algo, para encontrar algo. Só que Paulo, ele está dizendo, ele está abrindo mão. Ele está declarando assim, o que era para mim ganho, um troféu, uma conquista, o que era para mim tesouro, ganho, tudo que você conquistou, tudo que você adquiriu, ele está dizendo, eu reputei, eu abri mão, eu perdi, eu dei por perda aquilo que eu tinha de valor por Cristo. Eu perdi tudo por Cristo. Quando eu achei que eu tinha muito, quando eu vi Cristo, eu percebi que eu não tinha nada. E ele abre mão de tudo para ser totalmente dependente do Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento você entenda a palavra que o Espírito Santo quer falar com você nessa manhã. Com nós. Porque às vezes nós queremos ganhos, mas você não tem ideia como que o reino de Deus trabalha de forma diferente. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, porque nós reconhecemos os Teus cuidados, o Teu favor, o Teu perdão. Nós reconhecemos que a Tua palavra, ela produz vida, ela produz resultado.
E nós sabemos, Pai, que essa palavra, ela nos dá acesso à vida, acesso a recompensas, acesso à vida eterna. E Senhor, como o apóstolo Paulo lhe diz, que tudo aquilo que ele achava que era ganho, ele reputou-se e teve como perda por conta do Senhor. Porque a partir do momento que ele olha para o Senhor, ele vê que tudo aquilo que ele tinha ganho não era nada diante daquilo que estava diante dos seus olhos. Por isso que nessa manhã, viemos ter o mesmo pensamento, viemos ter o mesmo desejo que o apóstolo Paulo, ele teve, que viemos ter o mesmo discernimento diante das coisas supérfluas deste mundo, e que viemos entender, Pai, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Por isso assim, Pai, fala aos nossos corações, que cada vez mais viemos nós diminuir, e que o Senhor venha crescer cada vez mais. Conduza essa palavra com autoridade, com poder, sobre cada coração. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Toda a igreja diga amém. Pode se assentar. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele falava acerca do que estava acontecendo, ele falava a respeito de coisas dessa vida, ganhos dessa vida. E amados, é muito comum, todos os dias, nós corrermos atrás dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Até porque os nossos propósitos, os nossos objetivos têm que ser apresentados diante de Deus. Tem que ser sempre apresentado perante o Senhor. Nós entendemos que nessa caminhada nós vamos conquistar, e isso faz parte da nossa vida. Nessa caminhada nós vamos ter ganhos, e isso faz parte da nossa vida. Só que quando o homem, ele começa a colocar o coração dele totalmente voltado às coisas dessa vida, totalmente voltado às condutas dessa vida, os ganhos dessa vida, ele começa a perder algo de um lado. Pode reparar, quando você dedica mais a algo, você perde um pouco do outro lado. Quando você dedica do outro lado, você perde do outro lado. Não existe um equilíbrio. Não existe algo que você possa dizer assim, não, eu tenho controle, eu tenho equilíbrio. E isso é um fato que nós não conseguimos administrar. Por isso que Paulo, ele toma uma decisão. Entre os seus ganhos, entre os seus lucros, ele decide, então, escolher Jesus. Nessa caminhada, nessa vida a qual nós estamos, o que o homem mais tem medo é de viver perdas. E por que o homem ele tem um medo de perdas? Por que na cultura dos homens, na nossa cultura humana, nós temos medo de perdas? Porque as perdas nos causarão danos, a qual muitas das vezes será irreparáveis. Não tem como você alcançar novamente. Não tem como você encontrar as perdas novamente. Uma vez que você perde algo, uma vez que aquele ganho que você tem é perdido, e você começa uma busca incessante para encontrá-los. E entenda que tudo isso começa, essa perda, e esse medo que o homem tem de perder as coisas, lá no Éden. Porque quando o homem ele estava no Éden, ele tinha tudo ao seu alcance. Ele tinha tudo em suas mãos. Ele tinha
o domínio de todas as coisas, o controle de todas as coisas. Mas a partir do momento que o homem ele toma esse prejuízo, que é incalculável por conta do pecado, ele então é expulso do Éden e ele começa a sua busca, a sua procura para ser restituído daquilo que havia perdido. O homem, até os dias de hoje, ele vive essa busca, essa procura por esse algo que está perdido. Só que essa procura agora é uma procura que é por conta própria. O homem agora, ele não está em busca daquilo que Deus determinou para ele. Ele está em busca de algo que é dele próprio. E nessa busca que o homem está desde a queda, porque a consequência do Éden é chamado de queda. Olha para você entender. Desde a queda lá do Éden, o homem durante várias gerações, ele começa então a buscar para se erguer novamente. Só que dessa vez, a sua busca é sem Deus. Ele quer encontrar aquilo que foi perdido sem o auxílio de Deus. É impossível. Jesus ele vai dizer, lá em Mateus, aliás, João 15, se você ler, fazer a leitura de João 15, você vai ver Jesus ele dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. É impossível, igreja, nós queremos fazer escolhas, e essas escolhas, elas forem alcançadas se Deus não estiver no controle. É impossível o homem achar aquilo que foi perdido se Deus não estiver no negócio. É impossível você ser restituído por algo que foi perco, se você não tiver Deus na situação. O homem então ele começa a sua busca. A real prova que o homem ele estava buscando aquilo que ele perdeu foi com a chegada do dilúvio. O homem ele começou não a buscar Deus, mas ele começou a buscar os seus próprios interesses. O homem ele não buscava a intimidade com Deus que ele tinha no Éden. Ele não buscava a comunhão que ele tinha com Deus no Éden. Ele não buscava a santificação, ou seja, que ele tinha, a santidade que ele tinha com Deus no Éden. Ele não buscava a comunicação que ele tinha com Deus no Éden, mas ele buscava os prazeres do Éden, ele buscava as delícias do Éden, ele buscava as recompensas que estavam dentro do Éden. O homem ele não estava em busca da comunhão. O homem ele decidiu viver a sua própria independência. E agora ele vai se declarar que ele não precisa de Deus. Você acha que os homens, quando estavam no dilúvio, eles tinham uma caça ao tesouro, que é Deus? Não. A caça ao tesouro dos homens eram os seus próprios interesses, como nos dias de hoje. Com o dilúvio, vem então o período da Torre de Babel. Mais uma vez o homem, em busca dos seus próprios interesses, ele quer chegar no topo do céu. O homem pensa que se ele atingir os céus, ele vai chegar no impernível. Só que mais uma vez, o homem busca dos seus próprios interesses. O que acontece na Torre de Babel? Ela cai em ruína.
Deus então traz uma confusão de línguas. Os homens agora, eles estão confusos. Por quê? Porque eles não têm mais o mesmo dialeto. Eles tiveram confusões de línguas. É por isso que hoje você vê nações divididas, povos divididos. Por quê? Porque cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua língua, cada um tem o seu regimento, o seu segmento. O homem, ele teve esse grande problema de querer buscar os seus interesses sem precisar da ajuda de Deus. Mas essa manhã, o Espírito Santo ele está dizendo a todos nós que a nossa dependência está no Senhor. Para onde eu irei? Para onde iremos se só o Senhor, se só Deus tem palavra de vida eterna? Louve, glorifica ao Senhor. Aleluia. Mas a busca incessante do homem, ela não para. Mesmo Deus se posicionando contra os pensamentos dos homens, essa cultura dos homens em reinos, em riquezas, em poder, essa procura que o homem ele teve lá na queda, lá no Éden, continua até hoje. De onde que vem as guerras? A guerra não tem nenhum fundamento a não ser um único. Outro, melhor dizendo. A guerra não tem outro fundamento a não ser um único. Domínio. Observe, se eles quisessem de fato preservar a cultura de um país, qual era o motivo deles destruir tudo? Eu destruo tudo, invado aquelas terras e reconstruo tudo. Volto a edificar tudo. Entenda isso. Nós estamos vendo um cenário que está acontecendo lá da Rússia e Ucrânia. Aquelas terras antigamente pertenciam à Rússia, onde que hoje é a Ucrânia. A Rússia então decide reivindicar os seus direitos, a sua cultura. Mas como que eles vão reivindicar? Fazendo guerra. Ou seja, tudo aquilo que eles haviam construído, tudo aquilo que eles haviam de cultura, eles destroem tudo. Ou seja, qual é a preservação? Nenhuma. Zero. Eles destroem os lugares, eles matam vidas para alcançar apenas um pedaço de terra, um ambiente. Entenda que a busca dos homens hoje é simplesmente por conta de terra, é simplesmente por conta de espaço, é simplesmente pelo poder da ganância de tudo dessa vida, daquilo que se havia perdido. Não, aquele pedaço de terra, aquilo que havia perdido, nós vamos alcançar novamente. Nós vamos ter recompensas aqui. Nós vamos ter bênçãos aqui na terra. A palavra nos promete isso. Só que essas bênçãos só podem ser alcançadas pelo Senhor. Se você não coloca Deus na frente, se você não coloca Deus na situação, você não alcança. E se caso vier alcançar por conta própria, você vai sofrer a queda, como sempre os homens tentaram e caíram. O homem então nessa busca, que até hoje ele procura pelos prejuízos do Éden, agora vai chegar uma nova implantação. A implantação da cultura do reino de Deus. Aquilo que se havia perdido lá atrás no Éden, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele traz novamente
essa nova cultura, a cultura original, melhor dizendo, que era o Éden, a cultura do reino. O homem, ele não consegue enxergar, presta atenção nisso. A cultura do reino é implantado na terra, mas o homem, ele se esquiva, ele não acha, ele passa desapercebido. Por quê? Porque ele não compreende, ele não tem discernimento do que é a cultura do reino. Aquilo que se havia perdido lá no Éden está à sua frente. O reino agora foi estabelecido pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 e versículo 1. Vamos começar aqui em João 1:1. O homem está na busca do reino, da procura, daquilo que foi perdido lá no Éden. Só que agora o reino é estabelecido, a cultura do reino de Deus é estabelecido na terra. O homem então, ele passa desapercebido diante dessa cultura, diante daquilo que se havia perdido. Olha o que acontece. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, tudo foi criado pelo Senhor, desde o início. O verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava o que, igreja? A vida, e a vida era a luz. É isso que havia sido perdido lá. O homem, ele perdeu o contato com a luz lá no início. No início de tudo. Compreenda que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando lá do início. O homem está em busca disso. O homem está em busca daquilo que se havia perdido. Só que eles pensavam que a luz era o quê? Os ganhos. Não era a comunhão com Deus. Não era o contato com Deus. Não era a vida com Deus, mas sim o que estava ali dentro das extremidades do Éden. Sabe o que tinha lá no Éden? Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva, eles comem e desobedecem a Deus, lá dentro também tinha a árvore da vida. Deus coloca querubins para guardar aquele lugar, para o homem não ter acesso à árvore da vida, porque se o homem tivesse acesso à árvore da vida, o que ia acontecer? Ele seria um pecador eterno. O que seria um pecador eterno? Um homem que cometeu pecados, que viveu em pecados, mas vivendo eternamente. Imagina todos os homens maus vivendo eternamente. Nunca ia ter um fim para eles. O pecado nunca ia ter um fim. Olha que coisa louca. Deus então expulsa o homem, para ele não ter o quê? Acesso à árvore da vida. E deixa eu te falar mais. O homem, ele busca por isso. Ele não busca a intimidade com Deus. Ele busca aquilo que se foi perdido. E ele quer encontrar. Só que agora é manifesto. Aquilo que o homem tinha perdido, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o quê? Por que as trevas não compreenderam? Porque as trevas não tinham discernimento, não tem discernimento do que é a luz, do que se procura.
Qual tem sido a tua busca nessa vida? Qual tem sido a sua busca nesse tempo que você tem de vida? Qual tem sido a nossa busca? Se você começar a retratar a tua vida, a escrever, a esboçar a sua vida, as suas metas, os seus propósitos, você vai colocar suas metas do ano de 2024, a sua vida é totalmente voltada às coisas dessa vida. A minha meta é engravidar. A minha meta é ter um emprego. A minha meta é concluir uma faculdade. A minha meta é abrir uma empresa. A minha meta é ver a igreja cheia. A minha meta... Mas espera aí. E a sua meta espiritual? E a sua meta para ter intimidade? Para buscar a Deus? Nós estamos procurando tudo que está perdido, de menos Deus. Porque havia se perdido a essência de Deus. O homem perdeu a presença de Deus. Quem está entendendo aqui? Mas o homem não está em busca disso. É tanto que eles não estão em busca. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não. Aonde que nós estávamos? Nas trevas. E por que nós não compreendemos? Porque a nossa busca não era essa. E ela vem para os homens, essa luz. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, e veio para testemunhar, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. O homem deixou de crer na luz. O homem agora precisa viver uma metanoia, uma mudança de pensamento. Mas por quê, pastor? Porque os olhos, a convicção, os pensamentos dos homens é apenas para aquilo que se havia perdido de matéria. O homem não estava atrás de Deus. O homem estava atrás e está atrás da árvore da vida. Mas a vida, a eternidade está em Deus, está em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, a manifestação da eternidade, a manifestação da cultura do reino está em Cristo Jesus. E sabe o que acontece? Nós esquivamos o reino, a vida eterna, procurando-a. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como. Não tem outro acesso. Pode procurar, pode vasculhar, não vai encontrar. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. João. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem o quê? Ao mundo. Estava no mundo, presta atenção agora nisso, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o quê? O conheceu. Jesus está agora manifesta, a cultura do reino está manifesta, dizendo assim, ó: ei, eu estou aqui. Aquilo que se havia perdido lá no Éden está aqui, gente. Eu sou aquele que se havia perdido no Éden. Eu estou de volta. Eu vim reconectar vocês com o Pai. Eu vim reconectar vocês com Deus. Eu vim trazer santidade. Eu vim trazer intimidade. Eu vim trazer coinonia, comunhão. Mas os homens não conheceu. Você não é a nossa busca.
Você não é aquilo que nós estamos procurando. Dá licença. Nós estamos procurando pela vida eterna. Nós estamos procurando pela árvore da vida. Nós estamos procurando por aquilo que se havia perdido lá no Éden. Não é você. Não, não, não. Eles não conheceram. Eles não conheceram. Versículo 11. Veio para o que era o quê? Seu. Você é de Jesus. Você é do Senhor. Ele veio para aqueles que são seus. Mas os seus não o receberam. Ele veio para aqueles, ele veio para que é seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, os homens rejeitaram, os homens tiraram ele de cena, os homens tentaram abafá-lo, os homens disseram: não, você não é o meu tesouro, você não é a nossa busca, você não é aquilo que queremos encontrar. Não receberam. Entenda que aquilo que se havia perdido se manifestou no Éden, que estava no Éden, se manifestou diante dos homens. Os homens então rejeitam. Todos os dias nós vemos milhares de pessoas rejeitar Jesus. E como é rejeitar Jesus? É quando você deixa de buscá-lo, é quando você deixa de congregar entre irmãos, é quando você deixa de perdoar, é quando você desfaz daquilo que Ele preparou para você. Isso é rejeitar. E todos os dias nós rejeitamos. Todos os dias nós rejeitamos Jesus pecando. Todos os dias nós rejeitamos Jesus quando nós escolhemos o mundo. Você acha que isso não é rejeitar? Quando nós escolhemos o pecado, nós rejeitamos Jesus, nós nos esquivamos de Jesus. E ele disse, o escritor, verso 12: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O reino, a cultura do reino agora ela está estabelecida na terra. Aquilo que o homem encontrava, já viu quando você está procurando algo? Às vezes aquele algo está na sua frente, você passa por ele toda hora, e você está procurando ele, e você não vê, mas você tem fome daquilo, você tem sede daquilo, você tem uma busca por aquilo, mas você não encontra aquilo. Sabe por quê? Porque você está cego. Você está cego espiritualmente. Nós nos encontramos cegos. Muitas das vezes nós queremos alcançar Jesus, mas nós não o encontramos. Essa era a situação agora da chegada estabelecida pelo reino. João, ele falava sobre o reino. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1. Olha o que João ele vai dizer aqui. Mateus capítulo 3, eu vou ler 1 e o 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como assim? Ele está dizendo: gente, arrependem-se, arrependam-se, porque é chegou o reino dos céus. O reino dos céus chegou. E quem é o reino dos céus? Jesus. Ele é a representação do reino. Ele é a representação, é a figura do próprio Deus.
Mas os homens, eles continuam o quê? Não reconhecendo, se esquivando. Os homens pensaram: agora recebemos o que nos foi tirado. Agora nós vamos receber dele o que fomos tirados. E quando os homens reconheceram Jesus, não reconheceram como Deus. Reconheceram ele por aquilo que ele poderia o quê? Oferecer. Os homens ainda não entenderam. Os homens ainda não compreenderam. Ei, o que se havia perdido lá atrás é a intimidade, é a comunhão, é a koinonia. O que se havia perdido lá atrás era o face a face com Deus. Mas o homem mesmo assim estava em busca do quê? Das suas recompensas. Eu quero o que é meu. Eu quero aquilo que é meu por direito. Eu quero as riquezas. Eu quero os bens. Eu quero as posses. Eu quero o que se havia perdido no Éden. Eu quero a vida eterna. Sem passar por Jesus. É impossível. Eu vou falar de novo. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Ele diz: ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele vai dizer. Os homens então, eles vão atrás de Jesus. João capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz. João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir. Espera aí. Eles estão dizendo aqui: esse verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Mas por que eles estão fazendo isso? A palavra diz: vendo, pois, aqueles homens eles não querem o portador do milagre. Eles não querem aquele que conduz, que leva o milagre. Eles querem o milagre. Hoje é muito comum você ver as pessoas em busca de milagres, mas elas não querem o portador do milagre. No versículo 15, observe bem. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir o quê? Arrebatá-lo. Sabe o que quer dizer a palavra original arrebatá-lo? Tomar por violência ou por força. Eles queriam tomar Jesus por força. E olha o que eles queriam. Para o fazer o quê? Rei. Tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Jesus percebeu que eles queriam fazê-lo à força rei. Por quê? Quem não gosta de pão quentinho? Quem não gostaria de ficar deitado na cama sem precisar levantar de manhã para ir trabalhar? Porque tendo um rei desse, que multiplica pão e peixes, pães e peixes, que faz diversas coisas, para quê trabalhar? Eles queriam forçá-lo, eles queriam fazer dele rei, para que ele desse tudo para eles. E hoje não é diferente. Tem pessoas que buscam Jesus para forçá-lo a dar as coisas. Tem pessoas que querem Jesus como rei para poder ele dar as coisas. E a prova real que os homens não buscavam Deus está aqui. Eles buscavam um rei. Porque qual que era a ideia do povo? Até hoje, eles esperam o Messias. Os judeus esperam o Messias. E quando esse Messias vier, esse Messias vai lutar pelo direito deles. É isso que eles acreditam. Esse Messias vai colocar por fim o governo tirano. Essa era a ideia do povo naquela época. Era um Messias que viesse lutar pelas causas humanas. Era um Messias que viesse lutar pelos direitos do povo. Tirasse a tirania de Roma. Mas Jesus ele não veio para lutar contra o Império Romano.
Ele veio para lutar contra o império de Satanás, o império das trevas, que colocou cadeias sobre os homens. Repita assim comigo: o reino dos homens é totalmente diferente do reino de Deus. Ou seja, o homem pensa nas coisas terrenas, e no reino de Deus, o homem ele tem que pensar nas coisas celestiais. Culturas diferentes, lugares diferentes. Eles estavam pensando num rei que desse tudo a eles. Ainda que, aliás, em Mateus 20, versículo 20, mais uma prova aqui. Mateus capítulo 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha, presta atenção nisso aqui. Como é que ela veio, a mãe dos filhos de Zebedeu? Quem eram os filhos de Zebedeu? Quem lembra? Tiago e João. A mãe deles foi até Jesus, adorando Jesus, e logo em seguida veio o quê? Um pedido. Versículo de número 21. E ele disse: que queres? Jesus vai dizer. Ela respondeu dizendo: que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Que isso? Interesses pessoais. Jesus, eu estou te adorando aqui, mas eu quero te fazer um pedido. Eu te adoro, tá? Mas eu quero algo em troca. Eu sou fiel a ti, tá? Mas eu quero te pedir algo. Eu sou dizimista, sou ofertante, tá bom, Jesus? Ó, eu vou nos cultos, tá, Jesus? Ó, eu subo no monte, tá, Jesus? Ó, eu oro, eu faço bem para todo mundo. Mas deixa eu fazer um pedido aqui. É uma barganha. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você barganhar com Deus. Deus não se compra. Deus não se vende. Não tem como negociar. Isso aqui não é bancada parlamentar. Isso aqui não é partido. Entenda isso aqui. Ela chega até Jesus e ela fala: eu te adoro. Ela veio adorando, mas ela faz um pedido: eu quero que os meus dois filhos, um assente ao teu lado à esquerda, o outro à tua direita, quando você estiver reinando. Interesses pessoais, tá? Nada. Jesus, ó, não levem, tá bom? Sabe qual que vai ser a resposta de Jesus? Versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que pede. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles: podemos? Eles vão responder: nós podemos. Jesus, ó, ok, tá certo, vocês podem isso. Versículo 23. E diz ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se-á minha direita, minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Louve ao Senhor. Isso pertence ao Pai. Não pertence a mim dar. Não é camaradagem o reino, gente.
O reino do céu não é camaradagem. Eu sou mais amigo de Jesus, eu vou herdar. Não é. Posição no reino não é por amizade. Não. É por conquista. É por renúncia. É abrir mão. É vida de oração. Apesar que a salvação é um dom gratuito de Deus, não é mérito nosso. Você assentar-se com Deus, com o Senhor, não é amizade, não é porque você faz as coisas, não é porque você é mais amigo do pastor, da pastora, não. O assentar-se na mesa é definido pelo próprio Pai. O que isso quer dizer? Que os homens têm os seus interesses com Deus. O homem quer barganhar. Senhor, se o Senhor me dá isso, eu faço isso. Não. Se o Senhor não me dá, eu vou fazer isso. Agora, se o Senhor me dá, eu vou continuar fazendo isso. É assim. Com Deus não tem esse papo. Mas a palavra diz que nós temos que prová-lo. Você pode, desde que a sua intenção é fazer, independentemente se ele vai dar ou não. O reino chega, o reino está estabelecido. De fato, existe uma recompensa na vida eterna, que é a própria vida eterna. De fato, Jesus ele disse que haveria uma recompensa nesse tempo, mas para a surpresa dos homens, a qual eles não imaginavam, que para receber essa recompensa teria que perder. O pesadelo do homem, Mário, volta com ele de novo. Como assim? Nós estamos em busca daquilo que havíamos perdido. E agora, você me diz, o Senhor me diz, que para mim ganhar, eu tenho que perder? Mas, olha como é que o reino de Deus é diferente. Aqui no nosso reino, na cultura dos homens, você tem que ganhar mais, para ter mais, você tem que ganhar mais. Na cultura do reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Lembra que eu falei no início do culto? Como é que eu faço para encher essa caneca de água até o nível dela? Tem que estar vazia. Tem que perder o que está aqui dentro, para ser estabelecido algo novo aqui. A cultura do reino é assim. Se você não perde, você não ganha. Mas eu pensava que era só ganhar. Não ganha. Você primeiro tem que perder. Quando você perde, você ganha. Já viu, por exemplo, como é que você faz para colocar um outro fogão na sua cozinha? Você tem que perder aquele velho. Você tem que perder aquela geladeira velha, não é assim? Você vai colocar 2 fogão um do lado do outro? Eu gosto desse velhinho aqui. Você tira o velho e coloca o fogão novo. A nossa vida, nós vamos ter que viver perdas em algumas coisas para ter ganho outras coisas. O homem então ele começa a imaginar, então quer dizer que eu vou ter que perder para ganhar? Porque o reino de Deus funciona assim. Em Marcos capítulo 10, 29, vamos lá, Marcos 10, 29. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Marcos capítulo 10, versículo de número 29.
E Jesus respondendo disse: em verdade, eu vos digo, que ninguém há que não tenha deixado o quê? Casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Presta atenção aqui. Pedro, ele vai dizer, se você observar no versículo 28, qual que é o 28? No verso 28, mostra que a prova, olha a prova. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos para te seguir. O que é deixar? É viver perdas. Deixamos tudo. Renunciamos tudo. Deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. E agora? O que nós vamos ganhar? Aí ele entra no verso 28. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Vamos louvar o nome do Senhor. Você vai receber 100 vezes mais tanto agora, como na vida eterna. Como que eu faço para ter vida eterna? Você vai ter que ter perdas. Como que eu faço para seguir Jesus? Você vai ter que ter perdas. Não tem como você viver Cristo sem viver perdas. Eu vou terminar. Entenda uma coisa aqui. Existem coisas que nós não compreendemos por falta de discernimento. Nós não compreendemos. Por exemplo, na cultura do reino, Deus não honra conquistas. E sim, Deus honra renúncias. Na cultura do reino, não somos reconhecidos pelas coisas que possuímos, mas sim por aquilo que deixamos para trás, que abrimos mãos, que perdemos. Na cultura dos homens, as pessoas aplaudem o que você possui, as suas conquistas, os seus tesouros, os seus bens. Eles aplaudem. Mas na cultura do reino de Deus, você nega a si mesmo e carrega a sua cruz. Entenda isso. Jesus, ele poderia ter dito para Pedro: acabou o seu tempo, larga as suas redes, o barco, essa vida de pescador, abandona tudo e vem comigo. Jesus poderia ter dito isso para Pedro: abandone o barco, abandone, Pedro, a vida de pescador e me segue. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus primeiro fez isso aqui: ô Pedro, me leva para o alto mar. E Pedro obedeceu. E quando Pedro levou Jesus para o alto mar, Jesus vai dizer: agora lança a tua rede. E Pedro lançou a rede. Pedro, ele teve a sua melhor pesca de toda a sua vida. Ele teve a melhor pesca durante um único dia, ou melhor dizendo, durante minutos, ele teve a melhor
pesca de toda a sua vida. Quando o barco estava cheio de peixes, Pedro fica maravilhado, porque nunca tinha visto algo antes. Ele nunca tinha visto tanto peixe dentro de um barco antes. Pedro, então, ele larga tudo e segue Jesus. Por que ele não podia ter seguido Jesus com o barco vazio? Mas por que agora, ele com o barco cheio, ele larga tudo e segue Jesus? Primeiro ponto, Pedro, ele percebeu que Jesus tinha muito mais que um barco para oferecer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Pedro poderia ter visto aquele barco cheio e falasse assim: agora eu vou dedicar minha vida à minha família. Eu vou dedicar minha vida agora à pesca, que agora eu estou rico. Eu vou comprar mais barcos, porque aquela pescaria deu uma estrutura grande para Pedro. Ele poderia comprar mais barcos, ele poderia contratar mais homens, mas não. Ele, pelo contrário, ele abandona tudo e segue Jesus. Sabe por que ele fez isso? Porque renúncias têm perdas. Não é largar o barco vazio, rede vazia. Renúncia é perdas, e perdas é o que te custa. Um barco cheio de peixe é o que lhe custava, porque o que não te custa não vale a pena. O que não te custa não tem valor, mas o que te custa tem muito valor. O que seria melhor? Seguir Jesus? Já tinha um motivo. Vou seguir. Não pego o peixe mesmo? É fácil seguir Jesus quando você não tem resultados. Mas quando você tem um barco cheio e abandonar tudo para seguir Jesus, é difícil escolher, não é verdade? Mas ele tomou a decisão das perdas. Eu perco tudo, mas eu não perco Jesus. Eu perco o barco cheio de peixes, mas eu não perco a vida eterna. Quantos tomam posse dessa palavra?